Olá, meu amigo, minha irmã, minha amiga, meu irmão. Como você está? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da série Nisto Cremos. Hoje nós vamos estudar um dos assuntos empolgantes da Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre a humanidade, a natureza desta humanidade. Estamos na 7ª crença do Nisto Cremos. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube, não se esqueça de nos seguir, Adventistas Rio. E você que está no YouTube, faça sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que você ativar o sininho e estivermos, claro, em direto, ao vivo, com um programa especial, com uma série especial, você será comunicado. Que Deus te abençoe para o estudo desta série, mais um episódio da palavra inspirada do Senhor. E por falar na palavra de Deus, iremos estudá-la. Eu gostaria que você, se puder, feche seus olhos e ore assim comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de estarmos aqui estudando a Tua Palavra no Nisto Cremos de hoje. Dá-nos a Tua bênção, ilumina-nos para que possamos juntos compreender a Tua Palavra inspirada e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na 7ª lição, no 7º episódio, e hoje vamos falar sobre a natureza da humanidade. Estamos na doutrina, na segunda doutrina, que é a doutrina da humanidade. No próximo episódio falaremos da 3ª doutrina, mais um episódio, a 8ª crença, e falaremos sobre o grande conflito. Mas hoje vamos falar um pouquinho, dentro da palavra de Deus, sobre a natureza da humanidade. Vocês entendem muito bem, de acordo com o contexto das Sagradas Escrituras, que o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Enquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível, de corpo, mente e espírito, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e tudo mais. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, vale lembrar que eles negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas consequências. Nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, Ele restaura toda a humanidade, à imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, nós somos chamados para amá-lo e também uns aos outros e para cuidar de seu ambiente. Também a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Deus não trouxe sua principal criatura à existência através de ordens. Em vez de assim proceder, ocupou-se amoravelmente em dar ao homem o formato com suas próprias mãos. É importante a gente dizer que ele utilizou elementos da terra. O mais criativo escultor jamais conseguiria produzir uma criatura tão nobre. Talvez algum Michelangelo conseguisse dar formato às linhas exteriores. Mas o que dizer desta anatomia e da fisiologia cuidadosamente preparadas, além da beleza desta figura? A escultura perfeita ali jazia completa. Cada fio de cabelo, sobrancelhas, unhas no devido lugar. Mas Deus não havia concluído o trabalho. Esse homem não deveria ser um amontoado de pó, antes deveria viver, pensar, criar e crescer em glória. Inclinando-se sobre a magnificente figura, o Criador
lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Compreendendo a necessidade de companhia por parte do homem, o que é que Deus fez? Deus lhe preparou uma companheira semelhante a ele, de acordo com as Escrituras. Deus fez recair sobre Adão um sono pesado, e então retirou uma de suas costelas, formando a partir dela a mulher. Gênesis 2, versos 18 e 21. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. E depois disso, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Verso 28. Então, esse lar do jardim, mais precioso lugar, melhor do que palácios atuais que nós contemplamos, ali existiam árvores, vinhedos, montanhas, vales, e tudo havia sido adornado pelo próprio artífice. Deus criou as árvores, duas árvores, por exemplo, muito importantes, conhecidas como a árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Ali Deus deu aos nossos primeiros pais liberdade para escolher. Liberdade. Poder entre escolher o bem e o mal. Então Deus fez tudo e completara-se a sua criação. Depois desse ato, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, verso 31. Vocês sabem que Deus criou o homem conforme a imagem do homem, né? A imagem, perdão, de Deus. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança para viverem aqui do lado de cá do céu, mas numa terra recém-criada por ele, perfeita, porque fora feita conforme o seu desejo. O fato que os seres humanos eles têm sido sujeitados a um processo de degeneração é crucial para a visão bíblica da natureza do homem. Por exemplo, Deus criou o homem, né? E a origem dessa raça humana é encontrada em um concílio divino, de acordo com a Bíblia. Em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse verbo aqui e o pronome aparecem no plural, indicando o trinitarianismo da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estudamos isso na doutrina de Deus, da Trindade. Então, sendo um em propósito, Deus começou a sua criação e ele fez o homem segundo a sua imagem e sua semelhança. Ele fez o homem do pó da terra, de acordo com Gênesis 2, verso 7. Ele utilizou a matéria pré-existente, né? E fez então o homem. Fez então todos os seres vivos, também do pó da terra. Então, foi formado do pó da terra, o ser humano. Aí nós aprendemos hoje, estamos estudando sobre essa natureza humana. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então Deus criou o homem segundo o seu modelo. Ele criou os animais, os peixes, pássaros, répteis, insetos, mamíferos, segundo as suas espécies. O homem, Deus fez conforme a sua semelhança e conforme a sua imagem. É importante a gente salientar isso, que o homem foi feito de acordo com a vontade de Deus. O ser humano, entretanto, foi criado segundo a imagem divina, como repito, e não de acordo com algum tipo de reino animal. O próprio Deus disse: façamos o homem, repito, a sua imagem, a sua semelhança. Gênesis 1, verso 26. Existe uma clara descontinuidade entre os seres humanos e o reino animal. A listagem genealógica de Lucas descreve a origem da raça humana e expressa, bem prático, expressa isso mencionando que Adão era filho de Deus. Lucas 3, 38. Aí está a posição do homem, a criação do homem, porque foi o zênite de todo o processo dessa criação. Deus então incumbiu o homem, criado em sua imagem e semelhança, de tomar conta desse planeta recém-formado.
e toda a sua vida animal. E a respeito de Adão, a Bíblia diz: era seu dever, privilégio, fazer com que toda a natureza e todos os seres criados que se achavam sob seu domínio, subservientes à sua vontade e seus propósitos, e contribuíssem para magnificar o poderoso Criador e Senhor do universo, de acordo com Gênesis 1, verso 28. Então nós vemos aí que as genealogias de Gênesis demonstram que as sucessivas gerações que vieram após Adão e Eva originaram-se do primeiro casal. Como seres humanos, todos nós compartilhamos a mesma natureza que constitui uma unidade genética ou genealógica. Paulo escreveu: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, verso 26. Adicionalmente, observamos indicações da unidade orgânica de nossa raça nas assertivas bíblicas de que a transgressão de Adão trouxe o pecado e a morte sobre todos, e que a provisão salvífica de Cristo é destinada à natureza, à natureza da humanidade. Pergunto: quais são as porções características dos seres humanos? O homem foi feito do quê? São essas porções constituídas de várias partes independentes, tais como um corpo, uma alma e um espírito? Deus, ele formou o homem, conforme a inscrição do Gênesis, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Quando Deus converteu os elementos da terra em um ser vivente, soprou em suas narinas o fôlego de vida, no caso de Adão, então o ser humano passou a ser alma vivente. Então Deus soprou, insuflou, o seu ar sobre o ser humano, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante. A gente compara a criação divina, como a eletricidade. Interessante. Temos a lâmpada e temos a eletricidade. Temos a lâmpada comparada ao corpo humano, a eletricidade comparada ao fôlego humano, a energia. Quando a gente conecta a lâmpada junto à eletricidade, ela passa a se tornar luz. Então, quando Deus formou o ser humano do pó da terra, todos os órgãos se achavam presentes: coração, pulmões, rins, fígado, baço, cérebro, etc. Todos perfeitos, mas sem vida. Então, o que é que Deus fez? Soprou em suas narinas o próprio fôlego que tinha dentro do ser inanimado, e o homem tornou-se o quê? A Bíblia diz: alma vivente. Essa equação escriturística é muito clara: pó da terra, elementos terrestres, mais fôlego de vida, ser vivente ou alma vivente. A união desses elementos, terra com fôlego de vida, resultou em uma criatura vivente ou alma. Esse fôlego de vida não está limitado às pessoas. Todas as criaturas vivas possuem. A Bíblia, por exemplo, atribui o fôlego de vida tanto aos animais que entraram na arca de Noé, quanto àqueles que ali não entraram. Amigo, amiga, o termo hebraico aqui em Gênesis 2, verso 7, traduzido como alma vivente ou ser vivente, é Nefesh Shaiá. Essa expressão não designa exclusivamente o homem, pois também é aplicada a animais marinhos, insetos, répteis e bestas, conforme Gênesis 2,19. Então, a tradução aqui, alma, provém de nefash, que significa respirar. Esse termo grego equivalente no Novo Testamento é psique, ou, uma vez que a respiração é a mais evidente manifestação de vida, nefesh designa basicamente o homem como uma criatura vivente ou uma pessoa. Quando utilizada para animais, tal como na história da criação, a palavra os descreve como criaturas viventes, criadas por Deus.
É importante, querido ouvinte, destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser uma alma vivente. Coisa alguma no relatório da criação indica que o homem recebeu uma alma ou alguma espécie de entidade separada que na criação foi unida ao corpo do homem. Uma unidade indivisível, é isso aí que o homem é, a importância do relato da criação para a correta compreensão da natureza do homem não pode ser superestimada. Exemplo, ao salientar a unidade orgânica do homem, as escrituras o retratam como um todo, conjunto da obra. De que forma, pois, então, a alma e o espírito se relacionam com a natureza do homem? Você pode me perguntar. O significado bíblico de alma, por exemplo, conforme já mencionei, no Antigo Testamento, a alma é a tradução do hebraico nefesh, em Gênesis 2, verso 7. Esse termo denota o homem como um ser vivente, depois que o fôlego de vida penetrou no corpo físico, formado com os elementos da terra. Está dando para entender? Similarmente, uma nova alma vem à existência sempre que nasce uma criança, sendo cada alma uma nova unidade de vida, completamente única e distinta de todas as outras unidades similares. Essa qualidade da individualidade em cada ser vivente, o qual constitui uma entidade única, parece ser a ideia enfatizada pelo termo hebraico nefesh. Sendo utilizado nesse sentido, nefesh não representa parte de uma pessoa, é a própria pessoa, sendo, em muitos casos, até traduzido nas Escrituras exatamente como pessoa. Gênesis 14, verso 21, Deuteronômio 10, 22, ou a própria pessoa, Levítico 11, 43. Por outro lado, expressões tais como minha alma, vossa alma, sua alma, etc., são geralmente expressões que equivalem aos pronomes pessoais eu, me, vós, ele, etc. Em mais de 100 ocorrências dentre as 755 do Antigo Testamento, nefesh é traduzido como vida. Isso mesmo, como vida. E frequentemente, nefesh se refere a desejos, apetites ou até mesmo paixões, como Eclesiastes 6:7. Isso a gente pode referir também a afeições, em Gênesis 34:3. E por vezes o termo representa a parte volitiva do homem, como quando traduzido por desejo. Em Números 31, verso 19, nefesh é morte. Em Juízes 16 é traduzido como eu ou morto, né? Em Números 9, verso 6, o corpo morto. O termo aqui se refere a um cadáver. Números 9, 7, esse uso do termo grego psique no Novo Testamento é similar àquele de nefesh do Antigo. Utilizado tanto para a vida animal quanto para a vida humana. Apocalipse 16, verso 3. Na versão Almeida, revista e atualizada, essa que eu tenho em mãos, ela é traduzida 46 vezes como alma, a própria palavra nefesh, e 42 vezes simplesmente como vida. Amigo, amiga, em algumas ocasiões, a Bíblia se refere a nefesh como pessoas. Algumas vezes também refere-se a emoções, a própria mente, ao uso também como do coração. Psique não é imortal, é sujeita à morte e pode ser também destruída, a palavra psique. Essa evidência bíblica indica que, por vezes, nefesh e psique podem se referir à pessoa, enquanto noutras oportunidades nós encontramos o termo se restringindo a aspectos particulares do homem, tais como afeições, emoções, apetites e sentimentos. Tal forma de utilização, contudo, de nenhuma maneira demonstra que o ser humano é composto de duas partes. Interessante lembrar, porque os gregos eles acreditavam muito, e alguns até hoje, por sua influência, acreditam que o homem é um ser dicotômico e até mesmo tricotômico.
né? Falando que o homem tem alma, corpo e espírito. Só que eles dividem. Quando o homem morre, o homem passa a ser dividido e continua existindo. Então os gregos influenciaram muito a nossa cultura, ensinando a muitas pessoas que o ser humano ele continua existindo depois da morte, que o ser humano continua ainda vivo depois de dividido, ou seja, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito existem em conjunto, ambos formam uma união indivisível. A alma não tem existência consciente separada do corpo, certo? Não existe qualquer texto que indique a possibilidade de a alma sobreviver ao corpo, mantendo-se como entidade consciente. É importante lembrar isso. O significado bíblico de espírito é importante saber, ao passo que o hebraico nefesh, o termo traduzido como alma, denota individualidade ou personalidade, como mencionei. O termo hebraico ruach, encontrado no Antigo Testamento e que aparece traduzido como espírito, refere-se à energizante centelha de vida que é essencial à existência de um indivíduo. Bem, é um termo que representa a energia divina ou princípio vital. Né? Ruach ocorre 377 vezes no Antigo Testamento. E com maior frequência é traduzido como espírito, vento ou fôlego, Gênesis 8, verso 1. E também um termo utilizado, né, para denotar vitalidade, coragem, temperamento às vezes, ou até mesmo ira, disposição, caráter moral e a sede das emoções. No sentido de respiração, o ruach do homem é idêntico ao ruach dos animais. Eclesiastes 3,19 diz isso. O ruach do homem abandona o corpo por ocasião da morte, de acordo com o Salmo 146,4, e retorna para Deus. Né? Ruach ele é utilizado frequentemente para identificar o Espírito de Deus, como em Isaías 63,10. Jamais no Antigo Testamento, no que diz respeito ao homem, ruach denota uma entidade inteligente capaz de existência independente do corpo físico. O equivalente neotestamentário, ruach, é pneuma, ou espírito, proveniente de pneu, soprar ou respirar. Como ocorre com ruach, não há coisa alguma inerente à palavra pneuma que possa denotar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo. Tampouco o uso que o Novo Testamento faz da palavra com respeito ao ser humano, de alguma forma, implica em tal conceito. Em passagens como Romanos, capítulo 8, 15, 1 Coríntios 4, 21 e 2 Timóteo 2, capítulo 1, verso 7, a Bíblia fala de alma como, ou espírito como humor, estado do sentimento, sede das emoções ou personalidade, como em Gálatas 6, verso 1 e Romanos 12, verso 11. Tal como ocorre com ruach, pneuma é devolvida ao Senhor por ocasião da morte, Lucas 23, 46. Tal como ocorre com ruach, pneuma também aparece em conexão com o Espírito de Deus em 1 Coríntios 2, versos 11 e 14. Né? A unidade de corpo, alma e espírito, existe uma relação existente entre corpo, alma e espírito? Qual é a influência, então, desse relacionamento sobre a unidade do homem, pastor? Você pode estar se interrogando e me perguntando. Uma união dupla? A Bíblia, veja então, contempla então essa natureza dessa unidade que existe no ser humano, dentro do ser humano. Corpo, alma e espírito. Às vezes, alma e espírito são usados como sinônimos. Observe o paralelismo existente na expressão de regozijo de Maria de Nazaré. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1,46. Em certo momento, o homem é caracterizado
por Jesus como corpo e alma, de acordo com Mateus 10, 28. E em outro momento, Paulo o identifica como corpo e espírito. No primeiro, alma se refere às mais elevadas faculdades do homem, presumivelmente a mente, por meio da qual ele se comunica com Deus. Já no segundo texto, espírito é que se refere às mais nobres faculdades. Em ambos os casos, o corpo inclui os aspectos físicos e emocionais da pessoa. Existe uma exceção. A caracterização geral do homem como sendo composto de uma união dupla. Paulo, que falou da união dupla de corpo e espírito, também falou em termos de uma unidade tripla. Ele declara: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma, espírito, sejam íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Essa passagem sintetiza o desejo de Paulo de que nenhum dos aspectos da pessoa seja excluído do processo de santificação. Nessa passagem, espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência e pensamentos do qual o homem está revestido e por meio do qual Deus pode se comunicar por intermédio do seu espírito. Romanos 8, verso 16. É pela renovação da mente, por intermédio das atividades do Espírito Santo, que o indivíduo é transformado à semelhança de Cristo. Por alma, quando distinguido do Espírito, pode-se entender a parte da natureza humana que se expressa por meio dos instintos, das emoções e dos desejos. Esta parte da natureza humana, amigo, amiga, também pode ser santificada quando, por meio da obra do Espírito Santo, a mente é levada à conformidade com a mente de Deus. A razão santificada influencia a natureza inferior, os impulsos que, de outra forma, seriam contrários a Deus, se sujeitam à vontade dele. Pastor, o corpo, que tanto pode ser controlado pela natureza superior quanto pela inferior, é a constituição física, pastor? Você me pergunta, a carne, o sangue e os ossos. A sequência aqui, Paulo diz que primeiro o espírito, então a alma e finalmente o corpo. Não é mera coincidência. Quando o espírito é santificado, a mente se encontra sob o controle total divino. A mente santificada, por sua vez, exercerá influência santificadora sobre a alma, ou seja, os desejos, sentimentos e emoções. A pessoa em cuja vida a santificação está presente não irá abusar do corpo. Você concorda comigo? De modo que a saúde física também florescerá. Portanto, o corpo se torna um instrumento santificado por meio do qual o cristão pode servir a seu Senhor e Salvador. Uma vez que o homem foi criado à imagem moral de Deus, foi-lhe dada oportunidade de demonstrar seu amor e lealdade ao seu Criador. Oh, querido, tal como Deus possuía a liberdade de escolha, o direito de pensar e agir de acordo com imperativos morais, assim, ele se achava livre para amar e obedecer ou para desconfiar ou desobedecer. Assim é o homem. Deus, ele tem esse poder, ele atribuiu ao homem, ele proporcionou ao homem o poder de escolher em servi-lo por amor, não por obrigação, não forçadamente, né? O próprio Deus, ele é Deus que dá liberdade às suas criaturas e ele já colocou dentro do ser humano esta liberdade. Então, na sua natureza, na minha natureza, nós temos algo em comum, né? A natureza de escolher. Então, criado para o relacionamento com outros, Deus disse ao primeiro casal, né? Para que ele não pudesse ficar sozinho,
disse, né, consigo mesmo, e conforme o relato da criação, Deus disse ao Espírito Santo, ele falou ao Filho Jesus Cristo, e nessa reunião ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele viu que o homem sentira a necessidade de relacionamento, aí ele criou o matrimônio. Então não é bom que o homem esteja só, tá? Não é bom que o homem viva só. Então ele criou uma mulher da sua própria essência, ou seja, criou de sua própria costela a sua companheira, né? Então Deus, ele criou o primeiro casal perfeito, a natureza humana perfeita, do pó mais fôlego de vida. Mas a Bíblia diz, infelizmente, que o homem, ele foi criado à imagem de Deus, perfeito, e Deus deu livre-arbítrio para o homem, e o homem usou este livre-arbítrio de forma errada. Ele escolheu servir ao pecado, desobedeceu a palavra de Deus, e aí o pecado passou a todos os mortais. A natureza humana agora fora contaminada pelo pecado. Satanás, ele decidiu apanhá-los com as defesas em baixa. Vocês conhecem a história no Éden, né? Ali no lar edênico, no lar perfeito, Deus disse para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás se disfarçou de serpente, questionou com relação à proibição divina relativa ao uso desse fruto, daquela árvore que diante dela se encontrava. Quando Eva, diz a Bíblia, afirmou que Deus dissera que eles morreriam caso comessem desse fruto da árvore, Satanás desafiou a proibição divina, dizendo: certamente não morrereis. E despertou a curiosidade da mulher, sugerindo que Deus estava tentando privá-los de uma nova e extraordinária experiência, de tornarem-se iguais ao próprio Criador. Imediatamente surgiram as dúvidas quanto à lisura do caráter de Deus. Olha só, Eva se tornou presunçosa com as grandes possibilidades que o fruto parecia oferecer. A tentação começou a funcionar arrasadoramente em sua mente santificada. A crença nas palavras de Deus se converteu agora em crença nas palavras da serpente. Repentinamente, ela começou a imaginar que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, não é? Contente com a sua posição, cedeu à tentação de se tornar igual a Deus. Tomou-lhe do fruto, diz a Bíblia, e comeu e deu também ao seu marido. Gênesis 3, versículo 6. Confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva rompeu sua dependência de Deus, decaiu de sua elevada posição e mergulhou no pecado. Oh, amigo, a queda da raça humana, portanto, quer em sua primeira experiência, quer em todas as oportunidades subsequentes, foi caracterizada pela quebra da fé em Deus e em sua palavra. Essa descrença conduz à desobediência, resultando então em um relacionamento rompido e finalmente na separação entre Deus e a humanidade. O impacto do pecado foi tão terrível. Vejam as consequências imediatas. E eu pergunto, de que forma essa experiência afetou a natureza humana? Qual é a perspectiva de eliminar o pecado e melhorar a natureza humana agora, depois do pecado? Olha as consequências imediatas. A primeira consequência desse pecado foi a alteração dessa natureza, da natureza humana, a qual afetou os relacionamentos interpessoais, bem como o relacionamento de Adão e Eva com o seu próprio Criador. A experiência nova e entusiante de Adão e Eva, esse é o fato de que os seus olhos puderam se abrir, porque estavam nus, e enxergaram sua vergonha. Em vez de se tornarem iguais a Deus, conforme prometera o próprio inimigo, tornaram temerosos e tentaram se esconder. Gênesis 3, verso 8.
Quando Deus interrogou Adão e Eva no tocante ao seu pecado, em vez de admitir sua culpa, eles tentaram passar adiante a responsabilidade, amigo. A mulher que me deste por esposa me deu desta árvore e eu comi o seu fruto. Essas palavras implicavam que Eva, indiretamente, estava acusando, a Deus. Porque o próprio homem, quando recebeu esse fruto de Eva e comeu, acusou a sua esposa. Eva acusou a serpente. Em outras palavras, eles transferiram o seu pecado, a sua queda, tendo como responsável principal o próprio Deus. Então Deus amaldiçoou o médium de Satanás, aquela serpente, condenando-a a rastejar sobre a terra. A mulher, a própria Bíblia diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, porque em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis, verso 16. Eis aí algumas consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Adão deveria suar para conseguir o sucesso. Labor. Aí veio ansiedade. Isso veio só aumentando. Maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias. Mas amigo, amiga, Deus não deixou a humanidade sem esperança. Eis a novidade. Eis a grande esperança do eterno para com o transitório mortal, pecador, ser humano. O que é que Deus fez? Deu esperança. Então, essa verdade de que Deus, ele enviou a esperança para Adão e Eva, é clara de acordo com a Sagrada Escritura. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, está aí a primeira esperança humana de vida eterna, de voltar ao Éden sagrado, eterno, perfeito. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, é a primeira profecia messiânica. E por falar nisso, eu falei a respeito desse tema, quando você ir lá, tiver a oportunidade de dar um pulinho no canal Adventistas Rio, no YouTube, você vai no episódio quando eu falo de Deus o Filho, e eu justamente expresso claramente neste episódio desta profecia messiânica, da primeira, em Gênesis 3,15. A semente da mulher, que é Jesus Cristo, pisa a cabeça da serpente. E aquela guerra entre o bem e o mal, que a propósito só um spoiler para vocês, é o tema do próximo episódio, sobre o grande conflito, quando o mal veio a este... Mas antes de chegar a este planeta, onde surgiu de fato o mal? De onde veio? Será que Deus, de fato, ele criou o mal? Através de quem veio o pecado? Então, é importante você nos acompanhar durante esses episódios do Nisto Cremos. Mas, amigo, estou indo para a parte final da lição de hoje, deste episódio, desta crença da natureza da humanidade. Satanás, mesmo com suas artimanhas, conseguira afastar nossos primeiros pais. Deus, de fato, ele deu esperança à humanidade. Ele vindo aqui, de acordo com Gênesis 3,15, ele vindo ao mundo para morrer no nosso lugar, o diabo foi pisoteado, sua cabeça foi esmagada, a cabeça de Satanás, da serpente, foi esmagada na cruz, no Calvário. Deus fez esse concerto e ele estabeleceu esse concerto antes mesmo da criação do mundo. É o concerto da graça que
que foi desenvolvido antes mesmo da queda de Adão e Eva. A divindade já havia estabelecido entre si o conceito de que a graça de Deus seria derramada sobre a humanidade. Paulo diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Amado, Efésios 4, falando acerca do sacrifício expiatório de Cristo, Pedro disse que ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de cada um de nós. 1 Pedro 1, verso 20. Que amor maravilhoso, que fundamento poderoso. O próprio Deus, através de Jesus Cristo. Cristo foi o fiador deste concerto. Você sabe que fiador é alguém que assume o débito ou obrigação, no caso de o devedor não poder saldar a dívida. Sim, Cristo foi o fiador. Isso significa que o ser humano, como caiu, que devia morrer, devia ser punido, Jesus assumiu então esse preço e ele pagou pelos nossos pecados, ele fez propiciação por eles, preencheu então todos os requisitos da lei que fora violada. Nenhum ser humano ou anjo celestial, amigo, poderia assumir tal responsabilidade. Somente Cristo, a cabeça, o representante da raça humana, poderia então vir depois de Adão e Eva terem dado de mão beijada o nosso lar edênico, o nosso planeta Terra, para Satanás. Olha a missão de Jesus Cristo, como homem como homem totalmente e Deus totalmente. Ele desceu do céu para vir aqui, para cumprir a vontade do Pai, para morrer no meu e no seu lugar. Aí sim, todo homem, a partir do sacrifício de Cristo, passou a ter esperança de vida eterna. Ele mostrou que a vida eterna é conhecê-lo, o Deus verdadeiro único, e conhecer Cristo, aquele que Deus enviou. João 17, verso 3. Ele testificou quanto ao cumprimento que dera a comissão do Pai, dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amigo, amiga, na cruz, Cristo veio aqui e assumiu o concerto em favor do ser humano. O seu brado está feito, está consumado, assinalou o completo preenchimento de sua missão. Com sua própria vida, ele havia pago a penalidade que a violada lei de Deus requeria, garantindo a salvação para a raça humana arrependida. Naquele momento, o sangue de Cristo ratificou o concerto da graça, por meio da fé em seu sangue expiador. Maravilha, glória a Deus, amigo, amiga. Jesus, ele veio, se fez carne e habitou entre nós como Filho de Deus, unigênito do Pai. Você não gostaria de dizer para Jesus, agora, nesse momento: obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós? Você não gostaria de dizer, aquele Filho de Deus que nasceu em Belém para lhe dar vida, nos dar, propiciar, proporcionar eterna redenção, dizer para ele: obrigado, porque em Belém o Senhor nasceu, porque na cruz o Senhor morreu e um dia prometeu voltar, e nós iremos para o lar, iremos ser gratos durante toda a eternidade pelo sacrifício que o Senhor realizou por mim. Enquanto você ouve essa linda canção, entregue seu coração a Jesus.
porque Ele é o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Cristo que voltará com poder e majestade. Ouça essa linda canção e se entregue em nome de Jesus. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Ó, querido, como é bom saber que Jesus, ele veio aqui para exaltar a imagem de Deus, para trazer de volta a imagem que fora denegrida de Deus no homem e para tornar novamente o ser humano conforme a imagem de Deus, como ele criou. Que maravilha! Deus é muito bom em ter vindo aqui. E olha, que lá no Antigo Testamento, no Gênesis, o homem foi criado à imagem de Deus e semelhança. No Novo Testamento, Deus se fez carne, parte da criação. Agora, ele, Deus, em imagem humana. Sabe por que ele fez isso? Para restabelecer, para renovar essa natureza humana, para exaltar esta natureza de Deus através do homem, para restabelecer de uma vez por todas a natureza humana que foi feita de acordo com a imagem e semelhança divina. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E veio aqui, apesar de o ser humano ter quebrado esta imagem, o Senhor veio para restabelecer, para dar de volta a verdadeira natureza ao homem, porque a natureza humana foi criada conforme a natureza de Deus, conforme a sua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio renovar, transformar esta natureza. Hoje, nós enxergamos ao Senhor por espelho, como diz o apóstolo, mas um dia haveremos de ser como de fato, verdadeiramente Tu és e deseja que sejamos. Obrigado que face a face nós contemplaremos a Tua face. Abençoe cada internauta. Obrigado por tudo que tens feito em nosso favor. Fica com cada um de nós. Nos dê o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, querida. O Nisto Cremos fica por aqui. Mas não se esqueça. Foi o próprio apóstolo que disse. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau.